A primeira infância, período que se inicia quando a criança nasce e se estende até os 6 anos, é muito importante na formação do indivíduo. Por conta disso, o que acontece nessa fase pode ser determinante nas escolhas e caminhos de cada pessoa. Para ampliar a discussão deste assunto de interesse público, a Prefeitura de São José dos Campos, por meio da Secretaria de Educação, lançou uma cartilha ilustrativa reforçando os cuidados que pais e responsáveis devem ter com as crianças na primeira infância. Pontos que vão desde alertas para evitar acidentes e atenção a sinais mais graves, como os de violência. Para a Andréia, que é coordenadora de ensino na educação infantil, a escola precisa ter uma relação de parceria com a família e muitas vezes é a porta de entrada para a resolução de problemas. E muitas vezes as famílias confiam muito mais no ambiente com a professora, com a diretora, com a orientadora, para trazer situações do contexto familiar, que todo mundo tem dificuldades e algumas dificuldades relacionadas a questões, vamos pensar assim, questões que não são, às vezes, fáceis de tratar, né, com pessoas que eu não tenho tanta relação. Aí, quando eu trago para a escola, eu trago porque eu confio naquele ambiente, eu acredito que ali existam pessoas que vão poder me auxiliar e me encaminhar para os melhores lugares ou os lugares mais adequados. A gente acredita que esse é o papel da escola. Presidente da Comissão de Justiça, Redação e Direitos Humanos da Câmara, o vereador José Cláudio acredita que é dever do Legislativo fiscalizar e incentivar debates e políticas públicas que abracem esta causa. Como autoridades, vereadores, o poder público, o senhor prefeito, nós participamos e fazemos essa cartilha valer realmente devido aos direitos das crianças, do direito da primeira infância, de fazer valer o Estatuto da Criança. A psicóloga Carolina Campos, que trabalha especialmente com crianças e adolescentes, chama a atenção para algumas mudanças de comportamento que podem indicar sinais de atenção aos pais. Mudança de comportamento, qualquer comportamento é uma comunicação. E pode ser um pedido de ajuda. Muitas vezes nós ficamos bravos, a gente só vê o lado negativo quando a criança está apresentando algum comportamento desadaptativo, inadequado, mas isso pode ser um pedido de ajuda. Irritabilidade. Se a criança é muito expansiva, de repente ela se fecha, um isolamento, né? Ou ao contrário, as crianças que já são muito introspectivas, de repente começam a ficar muito irritadas, começam a se isolar mais. A educação e o conhecimento são essenciais na luta contra o abuso e a violência. Por isso, é muito importante que os pais estejam cientes dos níveis de desenvolvimento de cada faixa etária, para que desta forma facilite a identificação caso haja alguma coisa errada com a criança. No caso dos maiores, a indicação é estabelecer um diálogo em casa, para que os filhos sintam-se à vontade em conversar com os pais. E mais do que isso, os adultos precisam aprender a validar as emoções das crianças. Validar não quer dizer, muita gente pensa, eu aceito tudo, eu passo a mão na cabeça, vou ser permissivo. Não, mas é a gente acolher, entender. Então, se a criança está chorando, né, ao invés de dizer, para com isso, que frescura, isso não é motivo para choro, né? A gente precisa dizer, filho, eu entendo que isso está difícil para você, que essa situação está te gerando uma tristeza ou uma raiva, mas vamos conversar? Né? O que você está sentindo com isso? A gente precisa da abertura. E se você presenciou ou sabe de alguma situação que coloque em risco a integridade de uma criança, não se cale, denuncie. O Disque 100, o Serviço de Denúncias e Proteção contra Violações de Direitos Humanos, os Conselhos Tutelares, o CRAS e o CREAS, ou até mesmo as Unidades Básicas de Saúde, possuem caminhos para garantir que medidas legais sejam tomadas. Aqui em São José, os Conselhos Tutelares funcionam em esquema de plantão durante 24 horas por dia, por meio do Centro de Segurança e Inteligência, o CSI, pelo número 153. E são 3 unidades, no centro, no bairro Jardim Motorama, na região leste, e no bairro Satélite, na região sul.